Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você fica muito bem informado com as notícias de hoje, nesta edição de sábado. E olha só, atualmente a obesidade é um problema de saúde pública no Brasil que tem aumentado nos últimos anos. A prevalência é de 31% e, segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2025 da Federação Mundial da Obesidade, e, além disso, cerca de 37% dos adultos brasileiros estão com sobrepeso. Estima-se que até 20 anos, quase metade dos adultos brasileiros terão obesidade ou sobrepeso. Nós vamos repercutir este e outros números com Carlos Schiavon, ele que é cirurgião bariátrico e presidente da ONG Obesidade Brasil. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, como estão vocês? Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, doutor. E eu vou começar perguntando, doutor, a obesidade é um problema de saúde pública significativo no Brasil e são 37% dos adultos que estão com sobrepeso. É possível reverter essa realidade, doutor? Olha, a verdade é assim, esses números realmente são preocupantes, mas é uma situação difícil. Até hoje, nenhum país do mundo conseguiu reverter os números da obesidade. Eles, na verdade, têm aumentado. Provavelmente, a única forma de reverter isso no futuro é trabalhar com prevenção, porque as pessoas que já têm obesidade realmente têm muita dificuldade para reverter isso, né? Tá certo, doutor. E o que tem ocasionado o excesso de peso? É a opção por alimentação pobre em nutrientes, industrializada, calórica? No passado, os nossos avós, pais, não tinham este problema. É algo que surge na sociedade moderna? Sim, em parte é, mas assim, você tem que entender que é uma doença multifatorial. É claro que o ambiente facilitou essa questão, entendeu? Então, as alimentações modernas, os alimentos ultraprocessados, a falta de atividade física, então uma série de fatores associado à predisposição genética e hábitos não muito bons, acabou culminando com o aumento da obesidade no mundo inteiro. Então, é importante dizer que é multifatorial, não é uma questão isolada, mas com certeza o ambiente e o perfil alimentar das pessoas hoje em dia ajudou a esse crescimento. Perfeito. E com quais doenças crônicas a obesidade está relacionada? Olha, a gente sabe hoje que a obesidade predispõe a um aparecimento de diversos problemas de saúde. Acho que os mais importantes e que atingem mais a população e a população conhece mais, são o diabetes tipo 2, a hipertensão, alterações de colesterol, a apneia do sono, que é uma doença também que tem ganho mais atenção dos médicos, problemas ortopédicos, então dificuldades para caminhar, para fazer atividade física, por dores articulares, dores na coluna. Então, assim, são realmente muitos problemas de saúde e é importante o dia de hoje porque a hipertensão, né, está sendo hoje é o dia da hipertensão, do combate à hipertensão. Então, a gente sabe que tratar a obesidade vai ajudar no combate da hipertensão, porque é um fator de risco para a hipertensão. Perfeito, doutor. E quais são os tratamentos para quem está obeso? Em qual circunstância a cirurgia bariátrica é indicada? O senhor acredita que essa seja uma solução para minimizar os custos do governo com tratamentos e medicações? Afinal, hoje as medicações são subsidiadas ou vendidas a um preço baixo, não é mesmo? Olha, assim, o tratamento de obesidade é um tratamento que inclui diversos aspectos, né? Então, sempre você uma mudança de estilo de vida, com uma dieta mais saudável,
e com atividade física. Isso vai estar sempre incluído, mas isso não é suficiente. Isso é importante dizer. Então, as pessoas que já têm obesidade vão precisar de algo mais. E isso significa o quê? Significa medicação. Então, as medicações, as novas medicações que estão aparecendo, o chamado de uma forma não muito adequada de canetas emagrecedoras, e eventualmente a cirurgia. A cirurgia está indicada em casos de obesidade mais severa, né? Então, pacientes que realmente já tentaram outros tratamentos e têm uma obesidade que é baseada no IMC a princípio, se o IMC acima de 40 ou acima de 35, para quem já tem essas doenças que eu citei, né, como diabetes, hipertensão e outras, poderia fazer a cirurgia. Realmente um grande desafio hoje é o acesso, né? Buscar a gente. E, doutor, na sua opinião, os fatores sociais e econômicos, como a desigualdade no acesso a alimentos saudáveis e a diferença de renda, também contribuem para o aumento da obesidade? Com certeza sim, né? Assim, a gente tem alguns indicadores que a obesidade é mais frequente nas camadas sociais de menor poder aquisitivo, porque realmente, infelizmente, a comida ele é mais barato, né? É mais barato. E a comida mais saudável, in natura, né? Feitos cozidos em casa, assim, é mais difícil hoje em dia, né? Na sociedade moderna. Então, realmente, acaba que a alimentação nossa não é muito boa por ser, às vezes, mais cara. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações. Tenho certeza que o nosso público ficou muito bem informado. Nós acabamos de conversar com o doutor Carlos Schiavon, ele que é cirurgião bariátrico e presidente da ONG Obesidade Brasil. Muito obrigado pela participação, doutor. Muito obrigado e não deixe de acessar nossas redes sociais, que tem muita informação de qualidade lá, @Obesidade Brasil. Obrigado, viu? Um grande abraço. E olha só, o Supremo Tribunal Federal votou em unanimidade para manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor. O placar do julgamento foi 6-0 para manter o ex-presidente preso. O caso foi encaminhado ao plenário físico para uma discussão mais ampla do julgamento. Os ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor de manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor. O caso foi transferido para o plenário e até que a decisão final seja tomada, o acusado permanecerá em um presídio em Maceió. Além disso, Collor deverá pagar 20 milhões de reais em indenização por danos morais. Após a Operação Lava Jato, o ex-presidente foi condenado em 2023 a 8 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo as investigações, Collor recebeu mais de 20 milhões de reais em propina para intermediar contratos para a revenda de combustíveis da Petrobras, além de usar a sua influência para favorecer empresas que pagavam comissão. E a gente muda de assunto agora para falar sobre esportes. E a gente começa com um grande jogo na Copa do Rei. Barcelona e Real Madrid voltam a decidir a final depois de 11 anos. A decisão acontece no Estádio de la Cartuja, em Sevilha, na Espanha, às 17 horas. Não importa quem vença entre Barcelona e Real Madrid. A única certeza na partida é que algum brasileiro estará sorrindo no apito final. Rafinha, do Barcelona, está no melhor momento de sua carreira e é forte candidato a premiações individuais. Já do lado merengue, os atacantes Vini Júnior, Rodrigo e Endrick são as principais armas ofensivas de Ancelotti. O Barça é o maior vencedor da competição com 31 títulos. A equipe comandada pelo alemão Hans Flick busca a tão sonhada tríplice coroa neste ano e a decisão da Copa do Rei pode ser o primeiro passo. Porém, a boa notícia é que Ter Stegen está de volta ao elenco após um longo período ausente por conta de uma ruptura no tendão do joelho direito. Mas a tendência é que Hans Flick mantenha Chesney no time titular. Do lado merengue, o clima não está nada bem.
Isso porque o clube não vem de bons resultados e o treinador Carlo Ancelotti pode deixar o comando técnico, com o principal destino sendo a seleção brasileira. O Real Madrid foi eliminado para o Arsenal na Liga dos Campeões e está atrás do Barcelona por uma diferença de 4 pontos, restando apenas 5 rodadas. A preocupação maior entre a comissão de Ancelotti fica por conta dos vários desfalques para a partida. Os defensores Camavinga, Éder Militão, Carvajal e Alaba estão lesionados. E aqui no Brasil também tem promessa de jogo grande. Com ingressos esgotados, o clássico das multidões entre Flamengo e Corinthians vai acontecer amanhã às 16 horas da tarde no Maracanã. O confronto é válido pela 6ª rodada do Brasileirão. O clássico entre as duas maiores torcidas do Brasil coloca à frente os atuais campeões de seus respectivos estados. O Flamengo vem de um bom início na Série A, abrindo a rodada na vice-liderança com 11 pontos, atrás apenas do Palmeiras, que tem 13. Mesmo em boa fase no Brasileiro, o time comandado por Felipe Luiz vive um momento agitado por conta dos recentes tropeços na Libertadores. O treinador contará com os retornos do Meia de la Cruz e do volante Alan para a partida diante do Corinthians, mas ainda não se sabe se terá os esforços do lateral Alexandro e do atacante Gonzalo Plata, que estão fora por lesão. A partida terá um gosto especial para o atacante Bruno Henrique, isso porque o jogador completará 300 jogos com a camisa rubro-negra. Até o momento, soma 101 gols, 52 assistências e 15 títulos. E é um dos maiores vencedores ao lado de Arrascaeta. Já no lado alvinegro, a equipe terá Orlando Ribeiro no comando da equipe, já que Dorival ainda não foi anunciado e fará sua estreia apenas na quarta-feira diante do Novo Horizontino. Embora não dirija o Corinthians contra o Flamengo, Dorival Júnior deve ir ao Maracanã neste domingo para assistir ao jogo em um camarote. Até aqui, o Corinthians oscilou no início do campeonato, com um empate, 2 derrotas e 2 vitórias, somando 7 pontos e ocupando a 7ª posição. O Timão terá quase força máxima diante do Flamengo. A única ausência continua sendo o Rodrigo Garro, que ainda segue em recuperação. E além do clássico das multidões, o fim de semana terá mais partidas no Campeonato Brasileiro. Hoje, às 16 horas, o Internacional vai receber o Juventude no estádio Beira-Rio. Às 18h30, o Mirassol recebe o Atlético Mineiro em seu novo estádio reformado, o estádio Campos Maia, em Mirassol. E o Ceará vai encarar o São Paulo na Arena Castelão no mesmo horário. Às 20 horas, o Sport recebe o Fortaleza na Ilha do Retiro e, fechando os jogos de hoje, um grande clássico carioca, Botafogo e Fluminense, vindo em fases bem diferentes no campeonato. Os times vão se enfrentar no estádio Newton Santos às 21 horas. No domingo, como a gente falou agora há pouco, Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã às 16 horas e às 18h30, 3 partidas acontecem ao mesmo tempo. O Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque, o Cruzeiro encara o Vasco no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, e o Vitória vai receber o Grêmio no estádio do Barradão, em Salvador. E fechando a rodada, Santos e Bragantino se enfrentam lá na Vila Belmiro. E mudando de assunto, olha só, um estudo aponta que mais da metade dos brasileiros não procuram atendimento médico, mesmo quando estão com problemas. E os principais motivos são a superlotação e a burocracia. Uma pesquisa realizada por organizações da área da saúde pública revela que 62% dos brasileiros que precisaram de atendimento médico na atenção primária à saúde no último ano não buscaram ajuda profissional. Os dados apontam um cenário preocupante de falta de acesso nos serviços de saúde, tanto no SUS quanto na rede privada, o que levanta um alerta para o agravamento de doenças que poderiam ser tratadas previamente. A informação faz parte do primeiro módulo do programa Mais Dados, Mais Saúde. A iniciativa tem como objetivo fortalecer políticas públicas por meio da produção de dados atualizados e representativos sobre o sistema de saúde brasileiro. O levantamento também apontou quais seriam os principais motivos para a falta de procura do atendimento médico. E a superlotação e demora no atendimento é o principal motivo, com 46% das respostas, seguido da burocracia no encaminhamento, com 39%, a automedicação, com 35%, e, por fim, a crença de que o problema não era grave,
com 34% das respostas. O levantamento também identificou que muitos brasileiros tentaram acessar os serviços de saúde e não conseguiram. Segundo os autores do estudo, o dado reforça a sobrecarga e as falhas estruturais do sistema, o que acaba desestimulando a população. E o Ministério do Trabalho e Emprego anunciou que as empresas vão ter que se adaptar a medidas para identificar e reduzir fatores sobre a saúde mental dos trabalhadores. A nova lei vai entrar em vigor a partir do dia 26 de maio deste ano. Vamos ver. De acordo com a pasta do Trabalho, já existe uma multa padrão para em caso de descumprimento da NR1, que varia entre R$ 693,11 a R$ 6.395,56, dependendo do número de empregados da organização e da gravidade de infração. Também foi anunciado o lançamento de um guia com orientações sobre os fatores de risco psicossociais, além da previsão de um manual técnico em até 90 dias para esclarecer dúvidas. As empresas devem iniciar ações educativas para mapear riscos psicossociais, mas não serão punidas por descumprimento imediato. A fiscalização poderá ocorrer, mas dentro da lógica de dupla visita. Primeiro um alerta, depois possível multa em caso de reincidência. Um manual técnico com orientações detalhadas deverá ser publicado em até 90 dias. Especialistas apontam que o adiamento da adoção das medidas pode prolongar um cenário já crítico em termos de saúde mental no trabalho e que pode deixar brecha para desengajar empregadores que tendem a riscar da agenda a pauta, retomando-a apenas quando a multa passar a valer. E olha só, a onça pintada que matou o caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, no Mato Grosso do Sul, segue em reabilitação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em Campo Grande. O boletim mais recente indicou que o animal está abaixo do peso e com alguns órgãos comprometidos. Após a recuperação total da onça, o animal deve voltar à região de mata onde foi capturado. E assim que for reabilitado e o quadro de saúde estiver estável, ele deve ser transferido a um local definitivo ou provisório. Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade disse que vai discutir futuros encaminhamentos junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e que a onça deve ser destinada a uma instituição mantedora de fauna e a decisão deve ser tomada no âmbito desse programa, que busca conservar a espécie em todos os biomas brasileiros. E após um ano do resgate no telhado, o cavalo Caramelo usufrui vida de regalias em Canoas. O Caramelo foi adotado por uma universidade e ganhou mais de 40 quilos e virou até um bicho de pelúcia em um personagem de streaming. Vamos ver. Com cerca de 8 anos de idade, Caramelo foi resgatado na noite de 9 de maio de 2024, no bairro Matias Velho, em Canoas, por bombeiros voluntários de São Paulo. Desnutrido, desidratado e ferido, foi internado no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil, onde foi cuidado por uma equipe médica e veterinários voluntários. Quando chegou, estava 50 quilos abaixo do ideal. Hoje, ganhou até o apelido de Comilão. O veterinário responsável por Caramelo, Henrique Mondardo Cardoso, conta que eles têm cuidado com a oferta de alimento para o cavalo não ficar muito obeso. Já 100% recuperado da situação, a rotina de Caramelo envolve cuidados com tratadores, com alimentação, banho e escovação. A imagem de um cavalo em cima de um telhado, sozinho e cercado por água, comoveu o país em meio à tragédia da enchente que atingiu Canoas. Caramelo, como foi carinhosamente batizado, se tornou símbolo de resistência. O cavalo virou até ponto turístico na universidade, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, onde vive saudável e feliz. Por lá, ele não apenas foi acolhido, como também virou xodó. A nova figura pública participou de abertura de eventos, de quadros televisivos e é destaque de uma animação e de uma propaganda de uma gigante do streaming. Cá entre nós, a galera que idealizou esse comercial merecia um prêmio.
Hoje, a universidade mantém uma conta no Instagram dedicada ao caramelo, com mais de 100 mil seguidores, e planeja construir um santuário permanente. E olha só, a Polícia Militar, ou melhor, vamos deixar essa notícia mais para o final, vamos mudar de assunto. Por falar em maus tratos contra os animais, nós estamos no mês de abril, que faz da conscientização sobre a crueldade contra animais de estimação. E, de acordo com os dados da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, as denúncias de maus tratos a animais aumentaram 15,6% entre 2020 e 2021, chegando a mais de 16 mil casos. Além disso, o IBAMA revelou que o número de denúncias do crime bateu recorde no ano passado. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com Leandro Petraglia, ele que é advogado especialista em direito dos animais. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E doutor, em uma sociedade em que cada vez mais os animais fazem parte da família, chega a ser antagônico que ainda seja preciso conscientizar a população sobre a proteção dos animais. Por que ainda é necessário? Ou melhor, a pergunta deveria ser, é cada vez mais preciso? Sim, infelizmente ainda é muito importante ainda a conscientização sobre os animais. Hoje a gente já fala de uma coisa chamada família multiespécie, né? A família já abrange não só animais humanos, mas animais não humanos também, como membros da família. Tá certo. E o que é considerado maus tratos? Por exemplo, deixar o bichinho em casa enquanto viaja pode ser considerado abandono? Então, o maus tratos, ele muitas vezes é caracterizado pelo médico veterinário. Hoje a gente tem, né, o que a gente chama de PBEA, que é o Plano de Bem-Estar Animal. Ele prevê as 5 liberdades do animal. Então, ele tem que estar livre de fome, de sede, ele tem que estar sempre acolhido, num local onde ele possa ter abrigo do sol. Então, a pessoa viaja e deixa o animal durante uma viagem, se ele tiver ali acesso à água, comida, sombra, isso não é considerado maus tratos, porque ele está livre está com essas liberdades preservadas. Em caso de alguém presenciar maus tratos, é preciso denunciar e como deve ser feita essa denúncia? Claro, a denúncia é muito importante, principalmente agora, né, no Abril Laranja, que a gente está aí com a campanha para conscientização e combater os maus tratos. A denúncia pode ser feita de 2 formas. Se está ocorrendo maus tratos nesse momento, ou seja, o animal está em iminente risco de vida, a Polícia Militar, no 190, vai intervir naquele flagrante. No caso de um maus tratos continuado, uma situação onde o animal está livre de risco naquele momento, mas é preciso investigar, intervir, você tem as delegacias próprias. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, temos a DEPA, a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que inclusive aceita denúncias online. Tá certo, doutor. E há muito o que se falar sobre o tema, mas antes de terminar, eu quero enfatizar um tema que pouca gente tem ideia do tamanho: o tráfico de animais silvestres. Estima-se que 38 milhões de animais são traficados no Brasil por ano. O tráfico de animais silvestres só perde para drogas e armas. O que falta para este tipo de controle? Está além da fiscalização? Sem dúvida, a conscientização da sociedade de que quando você vai comprar um animal, que ele é um animal que ele precisa da supervisão, do registro no IBAMA, a conscientização da sociedade de que comprar um animal sem o registro é um crime, existe toda uma organização criminosa por trás disso, é importantíssimo. Assim como no tráfico de drogas, o uso da droga, ele movimenta o crime, o tráfico de animais também é uma movimentação do crime. Então, além da fiscalização, precisa da conscientização das pessoas entenderem que comprar um animal sem o registro é um crime, e isso movimenta toda uma organização criminosa. Tá certo. Nós acabamos de conversar com o advogado especialista em direito animal, Leandro Petraglia. Doutor, muito obrigado por essas informações tão valiosas. Muito obrigado, bom dia. Igualmente. Tchau, tchau. E a gente continua falando dos pets, porque um caso chamou bastante atenção no Paraná. Um cachorro venceu uma ação judicial contra o seu tutor. O cachorro Toquinho será indenizado em R$5 mil por danos morais por maus tratos. O animal foi agredido em junho de 2023 e a ação foi registrada por câmeras de segurança. O grupo Fauna de Proteção aos Animais acolheu o cachorro na época e entrou com um pedido de indenização por dano moral contra a Biner de Andrade. A juíza Poliana Maria Cremasco Fagundes Cunha determinou o ex-tutor como errado e ele foi ordenado a pagar R$5 mil por danos morais a Toquinho.
O valor deverá ser usado em favor do cachorro mediante prestação de contas. A juíza também determinou que a Abner de Andrade pague R$ 820 por danos materiais ao Grupo Fauna, como ressarcimento dos custos com a alimentação, os cuidados e a segurança de Toquinho quando ele foi acolhido. E olha só, a Polícia Militar prendeu 2 homens e apreendeu um adolescente que assaltaram uma farmácia em São Paulo. O trio roubou mais de R$ 60 mil em caixas de medicamentos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os 3 assaltantes invadiram a farmácia durante a madrugada. O alvo do crime foi mais de R$ 60 mil em caixas de medicamentos para o controle de diabetes e obesidade. O caixa também foi vasculhado e ao menos R$ 3 mil em dinheiro foi levado pelo trio. A Polícia Militar foi acionada e os assaltantes foram detidos no local. As caixas de medicamentos e a quantidade de dinheiro foram devolvidas para o representante da farmácia. A polícia também apreendeu um carro roubado, que seria o veículo usado para a fuga dos suspeitos. A investigação segue em andamento. Um dos suspeitos já cumpriu medidas socioeducativas na Fundação Casa, devido a delitos anteriores. O caso foi registrado e o trio poderá responder por roubo, receptação de veículo e corrupção de menores. E olha só, nesta semana a Anvisa decidiu que a partir de agora será obrigatório apresentar a receita médica para a venda das canetas de emagrecimento, a famosa Ozempic. A categoria desses medicamentos é tarja vermelha e, de acordo com a classificação, só deveria ser comercializada com a apresentação da receita. Mas na prática isso não acontece. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar também com um especialista. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Carneiro, que é especialista em tratamento da obesidade. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês e boa tarde a todos os telespectadores. O prazer é todo nosso. E, doutor, a população está fazendo uso descontrolado desses medicamentos que inicialmente foram feitos para pacientes com diabetes. Qual a importância da decisão da Anvisa? Exatamente. Primeiro, esses medicamentos, eles foram desenvolvidos para tratamento do diabetes. E aí viram que os pacientes estavam perdendo peso com o uso desses medicamentos. E então, começaram a usar indiscriminadamente. Então, o vizinho está usando, começou a perder peso, já passa para uma outra pessoa e começaram a comprar indiscriminadamente esses medicamentos. E hoje a gente vê que esses medicamentos são contrabandeados de formas irregulares, né, sem o armazenamento adequado. Então isso também está trazendo um problema grave de saúde pública. Perfeito. E os remédios têm se tornado cada vez mais populares no Brasil e no mundo. É importante considerar todos os malefícios e impedimentos proporcionados pelo sobrepeso. O impedimento físico, a estética e até mesmo as questões emocionais. Porém, o uso deliberadamente, tanto pela escolha dos medicamentos, quanto por eventuais cirurgias, devem sempre ser pautados por especialistas junto ao paciente. Como o senhor aconselha essa análise? Diante do sobrepeso, como considerar os tratamentos existentes? Perfeito. A gente sabe que a obesidade é uma doença e a gente tem que tratar essa doença de uma forma adequada. Infelizmente, essa automedicação e sem o acompanhamento médico, esses remédios não são isentos de algum efeito colateral, até efeitos colaterais importantes, como pancreatite, alguns problemas sérios. Então, essa automedicação, esse problema que a pessoa pode gerar para ela mesma, ela nem sabe o risco que ela corre. Então, é muito importante ter um acompanhamento médico, fazer o uso do remédio da forma ideal, para a gente ter o melhor resultado também, isso é muito importante, porque as pessoas às vezes usam de forma inadequada e não obtêm o melhor resultado com o tratamento e às vezes acaba dispersando droga, usando a droga de uma forma inadequada e tirando até a oportunidade de um paciente que precisa desse remédio para usar para um tratamento de diabetes e esse paciente ele não está encontrando o remédio nas farmácias, né? Então, é muito importante ter o acompanhamento médico, essa receita médica, a prescrição médica do medicamento e o acompanhamento adequado, para a gente ter o melhor resultado do tratamento. É importante falar que sobrepeso, obesidade é doença, tem que ser tratado com um especialista e um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, porque às vezes
pessoa que nem tem indicação do remédio, não tem nem necessidade, às vezes com uma dieta, educação física, um tratamento psicológico, já vai tratar as necessidades que esse paciente tem de perda de peso e sem ter que usar um medicamento como auxílio ou apoio. Perfeita a sua análise, doutor. Inclusive, eu quero aproveitar a sua especialidade e focar em cirurgias bariátricas. Estudos recentes publicados em revistas científicas internacionais indicam a cirurgia bariátrica como mais eficaz, duradoura e econômica para o tratamento da obesidade que os medicamentos injetáveis. É isso mesmo? Existe algum perigo? Exatamente. A cirurgia bariátrica é uma excelente ferramenta para o tratamento da obesidade e para o tratamento da superobesidade. As pessoas hoje, elas entendem a cirurgia como algo mais agressivo, mais invasivo. Mas não, hoje a cirurgia bariátrica é um procedimento muito seguro, muito eficaz. Lógico, acompanhando sempre com a equipe especializada no tratamento, né? A gente tem ótimos resultados duradouros do tratamento da obesidade. Então, todo paciente que sofre com obesidade grau 2, que tem comorbidades, que são aquelas doenças associadas à obesidade, e paciente que já tem obesidade grau 3, que é o IMC acima de 40, esses pacientes têm a indicação da cirurgia e não tratamento com remédios. Tá certo. E no Brasil, o custo estimado com os medicamentos injetáveis pode atingir mais de R$45 mil em apenas um ano para o tratamento do paciente que busca a perda de peso. O que falta para o investimento nessas opções, doutor? Bom, primeiro a gente tem que entender qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Então a gente tem que individualizar o tratamento. Hoje, em média, uma cirurgia bariátrica no Brasil custa R$20 mil. Então, quer dizer, o tratamento cirúrgico praticamente custa metade do tratamento clínico com esses medicamentos novos e tem um resultado melhor para o tratamento da obesidade grau 2 e grau 3. Então é importante que a pessoa que sofre com obesidade procure o médico para o médico indicar o melhor tratamento. Doutor, vamos então finalizar com uma orientação de motivação a todos que sofrem com o mal-estar da doença. Como é possível o paciente estar de volta à sociedade com uma vida normal de felicidade e bem-estar? É importante o paciente que já está ganhando peso ou sofre com sobrepeso ou obesidade procurar o mais cedo possível o tratamento. Porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente começar a tratar a obesidade, a gente vai ter melhor resultado. A pessoa recupera a saúde, recupera a qualidade de vida e a autoestima. Então, não perca tempo. Está sofrendo com excesso de peso, obesidade, procure ajuda médica. Perfeito. Nós conversamos com o Dr. Marcelo Carneiro, que ele é médico e especialista em cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica. Doutor, muito obrigado por essa análise tão importante. Eu agradeço o convite. Boa tarde a todos. Um grande abraço. E olha só, agora um alerta ao bolso do consumidor brasileiro. Isso porque a conta de luz do povo brasileiro vai ficar mais cara a partir do mês de maio. Depois de 5 meses com bandeira verde, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu acionar a amarela. Vamos ver. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu implementar a bandeira tarifária amarela nas contas de energia no mês de maio. Com isso, os consumidores terão custo extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, a decisão foi tomada devido à redução das chuvas em razão da transição do período chuvoso para o período seco do ano. Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 kWh consumidos. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária vinha permanecendo verde, ou seja, sem cobranças extras. O acionamento da bandeira amarela em maio já vinha sendo previsto por consultorias, que apontavam também a possibilidade de custos ainda maiores nos próximos meses, com bandeiras vermelha 1 e 2 nos próximos meses. Bom, e por enquanto é só, eu fico por aqui com esta edição, agradeço demais a sua companhia, continue ligado na nossa programação. Um ótimo fim de semana para você e até mais!